Os suspeitos foram alinhados e, sob a orientação do policial, o garoto passou pelos primeiros suspeitos, mas hesitou no último. Seu pai sempre o ensinou a falar a verdade, mas ele sentiu que devia ao Sonny. Finalmente ele disse que não era ele. Sua resposta foi aceita por todos, especialmente pelo Sonny, que escapou por pouco. Um chefão da máfia e um honesto motorista de ônibus tiveram seus destinos entrelaçados naquele momento. O pai era um homem simples, e embora ele aprovasse a atitude do garoto para lidar com a situação, ele também lembrou ao filho que se vangloriar de enganar a polícia não era nada para se orgulhar. Aos 9 anos, Jero naturalmente não entendia isso. Você fez a coisa certa. Quando você envelhecer, entenderá o porquê, disse o pai. A partir daquele dia, o chefão sempre cumprimentava Jero no bairro e, em agradecimento, arranjou um trabalho fácil para seu pai. Ele só precisaria entregar uma carta ao cassino todas as semanas para ganhar $700. No entanto, o homem honesto recusou a oferta sem hesitar, pois não queria ter nada a ver com a máfia. Mas seu filho de 9 anos pensava de forma diferente. Este homem estava olhando pela janela e acabou testemunhando um assassinato bem na sua frente. Ele entrou em pânico e tentou chamar a polícia. Nesse momento, sua esposa acordou para beber água e acabou ligando a luz. Ele correu para apagar, mas o assassino já tinha percebido. Olhando escondido para baixo, fez contato visual com o assassino, que casualmente levantou a mão e contou os andares para marcar, determinando o andar da casa do homem. O assassino caminhou em direção ao prédio. Com medo, o homem trancou a porta e esperou com um taco de beisebol. Ele passou a noite ali, mesmo com o corredor silencioso. Na manhã seguinte, sua esposa acordou e o encontrou em pé na sacada. A polícia já havia fechado o local e todos já sabiam que um assassinato havia ocorrido no bairro. Apesar da grande insistência dos policiais, não houve testemunhas e o caso permaneceu sem solução. A vida do homem ficou perturbada. Ele ficou desconfiado dos vizinhos e colegas. Ao sair para o trabalho, Sang foi assustado pelo vizinho e, durante o intervalo, por um colega. Preocupado, pediu à esposa que cuidasse bem da filha. Enquanto a polícia investigava, uma estudante afirmou ter ouvido gritos de uma mulher às 1 da manhã. Quando a polícia quis interrogá-la, a mãe da garota interrompeu o questionamento e se recusou a cooperar com a polícia. O detetive descobriu que o seu agradecimento arranjou um trabalho fácil para seu pai. Ele só precisaria entregar uma carta ao cassino todas as semanas para ganhar $700. No entanto, o homem honesto recusou a oferta sem hesitar, pois não queria ter nada a ver com a máfia. Mas seu filho de 9 anos pensava de forma diferente. Um dia, Jero foi chamado ao bar, onde Sonny o esperava. Ele queria conhecer melhor o garoto. Jero estava chateado pela derrota do seu time, então Sonny perguntou o porquê dele se importar tanto, se eles ganhavam milhões para jogar enquanto seu pai mal conseguia pagar o aluguel. Se ninguém se importa com você, por que você deveria se importar com eles? A infância despreocupada de Jero foi interrompida por essa pergunta séria. Desde então, ele jogou fora a camisa do seu time e começou a frequentar o bar de Sonny, ajudando os clientes e ganhando algumas gorjetas. Este homem está planejando uma fuga da prisão. Ele usa uma pena para medir a direção do vento nas aberturas de ventilação e logo em seguida percebe o cheiro da chuva lá fora. Isso o leva a acreditar que o telhado e os dutos de ventilação estão conectados. No entanto, há câmeras na cela e Frank as monitora 25 horas por dia. O menor movimento atrai a atenção de Frank, que pode chamar o guarda se o prisioneiro não responder a tempo. Apesar disso, ele descobriu uma brecha no sistema. No caminho até a cela, o guarda passa por 3 portas de segurança, que emitem bips sequenciais. Isso serve como um aviso de que uma revista está prestes a acontecer. Ele entende o mecanismo da prisão, mas enfrenta o desafio de evitar as câmeras. Um dia, ele descobre acidentalmente que justo em cima do vaso sanitário há um ponto cego na vigilância. Subindo no vaso sanitário, ele pode fazer um buraco no teto para entrar no duto de ventilação. Ele pediu para seus familiares uma mini serra escondida num livro. Depois que Frank faz a inspeção, ele rasga a capa do livro e pega a pequena serra de dentro. Com a ferramenta para a fuga, ele começa imediatamente. No entanto, o ruído no teto é alto e pode chamar a atenção dos outros prisioneiros. Ele usa um truque para iniciar uma briga para encobrir o barulho. Durante a briga, ele subiu na privada e começou a serrar. Ele corre contra o tempo. Como um ladrão com QI de 180 rouba um banco. Eles assaltaram um banco, mas não levaram dinheiro. Em vez disso, obrigaram os reféns a tirar todas as roupas, mas não machucaram ninguém. No final, quando a polícia forçou a entrada, descobriu que eles não estavam mais lá. Até as armas que encontraram eram apenas brinquedos. Não faltava dinheiro e ninguém tinha se machucado. É como se o roubo nunca tivesse acontecido. Mas, na verdade, os ladrões obtiveram um lucro enorme de $5 bilhões. Como eles fizeram isso? O nome do líder é Oden. Ele se disfarçou de trabalhador e entrou no banco. Ele pegou uma lanterna infravermelha e queimou as câmeras de segurança. Então, alguns de seus rapazes entraram e fecharam as portas do banco. O segurança percebeu que algo estava errado e estava prestes a intervir, mas sentiu uma arma em suas costas. Então o show começou. O líder dos ladrões gritou: "Todos para o chão agora! Vocês têm 4 segundos! Se alguém ainda estiver de pé, receberá uma bala!" Os ladrões tinham tudo sob controle. Foi quando um policial que passava percebeu que algo estava errado no banco e reportou para a central. Logo, um grande número de oficiais da SWAT chegou e cercou o banco. Mas Oden não entrou em pânico, porque tudo estava conforme o plano. Primeiro, ele fez com que seus homens pegassem os celulares e as chaves dos reféns. Ele então disse aos reféns que tirassem todas as roupas e vestissem uns uniformes
para a central. Logo, um grande número de oficiais da SWAT chegou e cercou o banco. Mas Oden não entrou em pânico, porque tudo estava conforme o plano. Primeiro, ele fez com que seus homens pegassem os celulares e as chaves dos reféns. Ele então disse aos reféns que tirassem todas as roupas e vestissem uns uniformes. Os assaltantes então vestiram as mesmas roupas e máscaras. Os reféns foram então colocados em grupos aleatórios em salas diferentes. Depois de tudo isso, um velho teve um ataque cardíaco. Oden o libertou para que pudesse receber atendimento médico imediatamente. Ele não queria que ninguém se machucasse. Ao mesmo tempo, também era uma provocação à polícia. Depois de todos os preparativos, chegou a hora de começarem a trabalhar. Eles ignoraram a sala com milhões em dinheiro e também as caixas-cofres mais valiosas. Finalmente, ele foi para uma despensa, olhou em volta e disse: "É aqui." Então ele fez seus companheiros moverem as prateleiras e começarem a cavar no chão. Do lado da polícia, chamaram o Jack. Ele tinha experiência em negociação e veio liderar a operação. Jack tentou entrar em contato com Oden por telefone, mas Oden não quis falar com ele. Todas as câmeras de segurança foram destruídas. Jack não tinha ideia do que estava acontecendo no banco. Então Oden libertou outro refém. Este tinha uma grande caixa pendurada no pescoço. A polícia temia que contivesse uma bomba. Um homem coloca um osso de frango em uma maquete da cidade, e um osso milhares de vezes maior aparece na rua. Até mesmo o cachorro fica chocado, questionando sua própria vida. Em seguida, ele pega uma garrafa d'água e borrifa um pouco de água em cima da maquete. Então começa a chover forte do lado de fora da janela. O homem olha para a rua sem acreditar. Os moradores são pegos de surpresa pela chuva repentina. O céu estava metade claro e metade chovendo. Ele estava empolgado como se tivesse descoberto um novo mundo. Parece que ele podia mudar a realidade manipulando o modelo da cidade diante dele. Cada detalhe da cidade está reproduzido na maquete. É tão detalhado que ele pode se ver no sótão com a maquete. Era realmente incrível. Então ele decide começar a restaurar o hotel da linda viúva da cidade. Chegando em casa, ele encontra um esmalte de unha vencido e com ele pinta o hotel da maquete. No dia seguinte, a mulher acorda e fica surpresa com o que vê. Seu velho hotel foi remodelado da noite para o dia. Ela pensa que é uma surpresa do seu filho, mas ele não sabe nada sobre isso. O homem se aproxima, elogia a nova cara do hotel, mas não admite que foi ele quem fez isso. Ele sentiu por primeira vez o gosto do seu novo poder e não conseguiu mais parar. Logo, ele pegou a caixa de sugestões da prefeitura e se preparou para substituir o prefeito na reorganização da cidade. Naquela noite, o detetive descobriu que o celular da vítima ligou para a polícia às 4 da manhã, mas desligou quando não houve resposta. Entretanto, a estudante ouviu gritos à 1 da manhã. Isso indicava que a vítima estava viva entre as 2 e as 4 da manhã, antes de ser brutalmente assassinada. O caso causou grande comoção pública, tornando o bairro famoso. Os proprietários dos apartamentos se uniram para aumentar os preços dos imóveis e pediram a todos para assinar um acordo de não ajudar na investigação. Incapaz de viver com o segredo, ele planejou denunciar o assassinato anonimamente, mas desistiu ao ele e a sua esposa receberem ligações estranhas. No dia seguinte, enquanto caminhava para o trabalho, Sang notou uma motocicleta suspeita atrás dele. Sentiu uma mão tocando seu ombro. Ele se virou com medo, mas era o investigador, que o questionou sobre se havia visto alguma coisa naquela madrugada. Só que o estranho estava parado observando. Para proteger a esposa e a filha, escolheu não dizer nada. Após o trabalho, a vizinha bateu na sua porta e foi direto ao ponto. Ela sabia que ele tinha visto o assassino. Ela também recebeu uma ligação do assassino, mas tinha medo de chamar a polícia. A moça queria ir à polícia com ele, só que ele temia que o assassino pudesse mirar em sua família. Então expulsou a mulher de casa. Sem ela saber, esse gesto a empurrou para a morte. O homem colocou um clipe secretamente no zíper do vestido da mulher, depois pisa na linha vermelha no chão, a mulher se vira e sai andando, então a linha se estica e o zíper é arrancado de uma vez. O vestido da mulher caiu no chão e a mulher começou a gritar de pânico, puxou o vestido e saiu correndo envergonhada. O homem aproveitou a distração e roubou rapidamente os 2 dados. Logo despejou muito sabão em pó e o jogou uniformemente na engraxadeira de sapatos e ficou pronta uma versão rápida de uma lixadeira. Ele então pega os 2 dados e lixa levemente os cantos opostos, pois assim fica mais fácil obter o número de pontos desejado. Logo o homem volta para o salão de jogos com uma expressão confiante no rosto. Joga seus dados na mesa, sai o 7, que é exatamente o mesmo número da aposta do homem. O público fica surpreso. Eles acham que o homem é incrível, mas ele era, na verdade, um trapaceiro profissional. Depois de ganhar muito dinheiro naquela noite, chamou a atenção do dono do cassino. Ele desconfiou dessa maré de sorte repentina. Então chamou sua linda gerente e mandou ela verificar a situação. Assim que a gerente apareceu, o homem percebeu que era hora de parar. Se ele usasse os dados viciados de novo, poderia ser morto. Então o homem pegou um novo par de dados e os trocou discretamente. Então ele jogou os dados na frente do patrão, embora desta vez não tenha. Depois de roubar tudo, ele ainda sujou os bancos do carro. Só que quando estava prestes a sair, descobriu que as portas estavam trancadas. O ladrão verificou todas as 4 portas e estavam fechadas. Então usou os pés para chutar as janelas, mas o vidro não cedia. Então ele pegou as ferramentas em sua bolsa e tentou fazer um buraco. Após várias tentativas, descobriu que o vidro era à prova de balas. Devido ao calor do verão e ao espaço fechado, o ladrão logo sufocou de calor. Ele quebrou o fecho da porta, removeu a tampa superior, então colocou a mão dentro. Não apenas ele falhou em abrir a porta, mas machucou a mão. Ele então cinzelou a porta e descobriu que tinha uma espessa camada de aço. O ladrão ficou desesperado e tentou encontrar um caminho debaixo
debaixo do carro, derrubando o assento. Ele rasgou o estofamento e ficou atordoado ao ver que o carro tinha sido reforçado com placas de aço por toda parte. Desesperado, o ladrão pegou sua arma e mirou no vidro do carro, apenas para a bala ricochetear e acertá-lo na coxa. A qualidade do vidro era tão desesperadora que o ladrão então tirou suas roupas para parar o sangramento na coxa. Neste ponto, ele finalmente lembrou do seu telefone celular, mas não sabia quem chamar. De repente, uma mulher apareceu na janela, se maquiando, e o ladrão começou a bater no vidro e pedir ajuda, apenas para descobrir que ela não pode vê-lo. O ladrão e se dirigiram ao esgoto no final. Dentro do esgoto estava a casa de um garoto magro chamado Paulo. Ninguém iria procurar em seu lugar por causa do seu fedor e condição de pele desagradável. No entanto, Paulo pediu $500 pelo seu serviço. Aparentemente, ele também ouvira falar da polícia. Rafael não pôde aceitar sua oferta. Pegou sua carteira e estava prestes a sair. Paulo deteve ele e disse: "É isso que eles querem. Calma, eu sei de onde é essa chave." E assim os três pegaram o trem para a cidade. Com medo de serem descobertos pela polícia, optaram por uma passagem subterrânea mais discreta em uma das entradas de ar. Eles viram a chave do armário, mas como evitar a polícia era o desafio. No final, Gato se ofereceu para fazê-lo. Ele rompeu a tela e pegou sua bolsa de um transeunte aleatório, mas a polícia não estava longe. Eles arrombaram a cerca e correram para o armário usando a chave para abri-lo. Infelizmente, havia apenas uma carta no armário e eles correram para o trem de volta para casa. Antes que pudessem ler o conteúdo, Rafael colocou a cabeça para fora da janela e chamou por Gato. Enquanto estavam preocupados com sua segurança, Gato de repente entrou pelo outro lado e assim os três passaram pela operação sem problemas. Gato mal podia esperar para pegar a carta, mas percebeu que era apenas uma carta de José para o prisioneiro. Mal sabiam eles que essa carta estava prestes a mudar seu destino. O homem enfia seu dedo na maquete e preenche os buracos na rua. Em seguida, ele limpou o lixo que se acumulou à beira da estrada, ergueu as latas de lixo caídas e arrancou as árvores secas. O homem trabalhou como um deus na maquete e resolveu os problemas que estavam incomodando os moradores. E o único que viu tudo isso foi o cachorro ao lado da estrada. Para manter seu segredo, ele coloca um osso de galinha restante na maquete. O cachorro ficou quieto no dia seguinte. Os moradores que queriam se mudar escolheram ficar. Todos estavam empolgados com as mudanças que ocorreram na cidade da noite para o dia. O homem estava tão animado que decidiram levar as coisas para o próximo nível, pensando que a cidade havia perdido popularidade devido ao desvio da rodovia. Ele fez um painel de anúncio e o colocou na entrada da rodovia, atraindo muitos turistas para a cidade. Por um tempo, a cidade ficou lotada e se tornou viral. Mas no dia da eleição do prefeito, algo inesperado aconteceu. Quando o prefeito chegou à reunião, todos os moradores se levantaram para recebê-lo calorosamente e votaram nele na próxima eleição. Ele sabia que o prefeito não tinha feito nada para melhorar a cidade. O que deixou o homem ainda mais irritado foi que o prefeito teve a audácia de admitir isso. À noite, olhando para o carro vermelho do Jack, trabalha como testador de drogas e acabou de tomar um comprimido. De repente, ele se sente tonto. Ele imediatamente se agarrou no corrimão e descobriu que o corrimão havia sido deformado pelo seu aperto. Então ele entrou no ônibus, olhando para o frasco de remédio sem nome. Ele tentou se abaixar e agarrar o banco do ônibus. Por mais que tentasse, o corrimão não mudou em nada. Jack pensou que estava delirando. De repente, o ônibus sofreu um acidente. Tinha fumaça por toda parte. Todos começaram a rastejar para fora. Jack saiu também, mas descobriu que o dinheiro que acabou de ganhar com o teste da pílula foi deixado no ônibus. Então ele voltou para dentro novamente. Felizmente, Jack encontrou seu dinheiro, mas quando estava prestes a sair, ele ouviu uma criança chorando no ônibus. Como o ônibus foi destruído, ele poderia explodir a qualquer momento. Salvá-los poderia custar a vida dele, mas ele decidiu ir ao resgate. Jack se aproximou e encontrou a mãe da menina presa embaixo do assento. Ele tentou mover o assento, mas com todas as suas forças não conseguiu. De repente, o ônibus explodiu. Como o dinheiro se espalhou pelo chão, começou a queimar. De repente, ele viu o frasco de comprimidos. Jack pensou na cena antes de entrar no ônibus. Ele tirou um com coragem e colocou na boca. A sensação familiar de tontura o fez perceber que não era uma alucinação. Ele se aproximou até o banco do ônibus e este juiz estava ao telefone quando viu que o retrato do seu pai estava torto. Confuso, ele não percebeu o ladrão passando atrás dele, mas a porta batendo chamou sua atenção. Em vez de roubar um único centavo, o azarado ladrão descobriu um terrível segredo. 2 horas atrás, o homem saiu para jogar tênis com seus amigos e o ladrão se infiltrou no quintal. Então, conectou-se à rede Wi-Fi da mansão e com um clique em seu celular, a energia da rede foi imediatamente cortada e o sistema de segurança desativado. Ele tinha 15 minutos até o sistema voltar. Tinha que ser rápido. O dono da casa era um juiz corrupto que havia acumulado muito dinheiro. O ladrão, no entanto, não queria dinheiro. Ele queria deixar sua marca na casa do homem rico para mostrar sua insatisfação. Mas assim que o ladrão está prestes a pintar, ele ouve um barulho dentro da casa. Felizmente, é apenas o som de um ventilador oscilante, o que é um alívio para o ladrão. O homem percebeu que o sistema de segurança estava desconectado da rede e, preocupado com a gravidade do problema, voltou para casa. O ladrão encontrou algumas fotos antigas do juiz, que parecia ter um irmão, mas havia algo estranho na aparência do menino. Então ele viu uma luz vindo debaixo do armário, que acabou sendo uma porta secreta. Quando ele olhou pelo olho mágico, foi instantaneamente paralisado com o que viu. Então o temporizador do relógio tocou. O ladrão encontrou algumas fotos antigas do juiz, que parecia ter um irmão, mas havia algo estranho na aparência do menino. Então ele viu uma luz vindo debaixo do armário, que acabou sendo uma porta secreta. Quando ele olhou pelo olho mágico, foi instantaneamente paralisado com o que viu. Então o temporizador do relógio tocou. 15 minutos se passaram e o juiz estava de volta. Quando entrou na casa, viu que a rede estava normalizada. A lâmpada no porão havia caído no chão, o que poderia ter sido causado pelo ventilador oscilante. Ele explicou aos seus amigos que foi um alarme falso. O ladrão aproveitou a situação e saiu da casa. Toby pensou muito na cena assustadora e decidiu chamar a polícia
anonimamente. No início da manhã, 2 policiais vieram investigar, e Paul calmamente os convidou para dentro de casa e descobriu que ele havia sido seriamente acusado. Os policiais queriam ver todos os quartos da casa, e o declara inocente no final, mas Nick não está satisfeito, acusando a juíza de ser mole demais com o assassino de sua esposa e filha, o que levou a ele se revoltar. Ele a critica por libertar o assassino com apenas uma multa, zombando da estupidez da juíza. Enfurecida, ela bate na mesa, acusando Nick de desacato ao tribunal, enviando-o de volta à custódia. Sem o conhecimento do juiz, tudo faz parte do plano de Nick. Sob intensos questionamentos de Jack, Nick finalmente admite sua culpa e descreve o processo do assassinato da vítima. Justo quando Jack acredita que o caso pode ser encerrado, Nick propõe um acordo. Ele exige que Jack prepare um bife até o meio-dia em ponto, ou ele matará o advogado que defendeu seu caso há 10 anos. Após investigação, Jack descobre que o advogado está desaparecido. Com vidas em jogo, eles não têm escolha a não ser cumprir as exigências de Nick. No entanto, o diretor da prisão não quer ceder aos desejos de Nick e enrola nas verificações de segurança. Quando Nick começa a comer o bife, 8 minutos se passaram. Apesar de revelar a localização do advogado, a polícia chega apenas para descobrir que o advogado já está morto. O médico forense determina o horário da morte como às 13 horas. Enquanto isso, Jack tenta entender como Nick poderia ter cometido o assassinato enquanto estava na prisão. Ele suspeita que Nick, sua personalidade forte, não combinava com os clientes ricos que não entendiam de carros. Ele sempre falava sem rodeios que o problema não era o carro, mas a falta de habilidade para dirigir dos ricaços. Mesmo sendo um excelente mecânico, isso fazia com que a oficina sempre estivesse no vermelho. Um dia, enquanto estava em uma corrida com seu filho, a sua esposa recebeu uma visita da Receita Federal que acabou fechando a oficina, deixando a família sem nada. Seu amigo e empresário veio até ele e lhe pediu que se juntasse a um projeto secreto da Ford, onde teriam 90 dias para construir um carro capaz de derrotar a Ferrari. Miles disse que seria praticamente impossível e que precisaria de anos para algo tão ambicioso. Shelby não desistiu e no outro dia o levou para ver um protótipo do novo carro de corrida da Ford. Miles gostou do visual, entrou no carro e acelerou fundo. Depois de algumas voltas, desceu e falou que o carro era horroroso, mas ele ficou animado e seu amigo percebeu. Nos dias seguintes, fizeram muitas provas de como o vento afetava o carro, aumentaram a capacidade do motor e aligeiraram o máximo possível a estrutura. Logo chegou o dia da primeira corrida, mas Miles teria uma surpresa amarga. O ferro do chão gritou com toda a sua força e pulou em direção ao prédio a 10 metros de distância. Felizmente, o homem agarrou a coluna de pedra a tempo para não cair. Os membros da família à margem estavam apavorados, mas o homem não tinha como voltar. O gás mortal subia rapidamente. Sua única escolha era subir. Depois de chegar ao topo, ele amarrou a corda na coluna de pedra, então agarrou a pedra de cima. Com um passo lateral, ele subiu até o topo da janela. Neste momento, a família estava muito preocupada, rezando para que o homem não errasse e caísse. Mas o homem estava focado. Ele estava agora suspenso no ar. Não havia lugar para se apoiar. Felizmente, ele conseguiu chegar ao canto com sua excelente experiência em escalada. Ele não tinha tempo para descansar, tinha que subir até o topo do prédio o mais rápido possível. Ele subiu na beira da parede externa. Os espaços entre as pedras eram muito pequenos. Quase não havia lugar para se segurar. Cada passo era muito difícil de subir. Justo quando ele estava prestes a ter sucesso, houve um acidente. Ele era professor de matemática e usou fórmulas matemáticas para calcular a probabilidade de ganhar na loteria. Então ele descobriu que se comprar mais de 800 bilhetes, poderia ganhar dinheiro. Para testar se seus cálculos eram precisos, foi no banco e sacou todo o seu salário de um mês. Então decidido compra seus 2.000 bilhetes de loteria. Mas a vendedora, preocupada, diz para ele pensar bem, porque uma vez vendidos, eles não podem ser devolvidos ou trocados. Walter tem certeza da compra e vai em frente. Quando volta, ele anota os números da loteria e verifica novamente seus bilhetes ganhadores. Ele soma todos os seus ganhos. Ele subtrai o custo e logo percebeu que havia perdido $327. Teria cometido um erro nos cálculos? Então Walter verifica as regras da loteria e faz todas as contas novamente. Após esta verificação, ele tem certeza de que não há nada de errado com seus cálculos. Então ele percebeu que não tinha comprado bilhetes suficientes. Walter decide sacar mais de suas economias e compra 5.000 bilhetes de loteria. O vendedor, chocado, passou 1 hora imprimindo os bilhetes. Quando saiu o resultado, ele conta e desta vez ganhou $15.700. Walter agora tinha certeza que seu método funcionava e colocou seu plano em marcha. Então continuou comprando bilhetes todos os dias. David colocou silenciosamente o isqueiro no abajur e rapidamente colocou um cigarro aceso em cima do isqueiro quando ninguém estava olhando. Então ele fingiu ser um turista olhando a exposição, depois bateu sem querer no ombro do especialista e pediu desculpas. Foi assim que conseguiu o crachá. Com ele, David entrou na sessão VIP, mas um segurança se aproximou dele, só que era apenas para lembrar o David de colocar seu crachá. David estava muito calmo. No momento seguinte, o isqueiro explodiu de repente. Com o som da explosão, a multidão entrou em pânico e os seguranças estavam todos nervosos. O supervisor pediu-lhes que verificassem a caixa de registro de energia. Quando o segurança puxou o interruptor, o showroom ficou às escuras. David aproveitou a oportunidade para entrar na parte mais profunda do corredor, depois se escondeu nas sombras e ficou vigiando. Ele podia ver tudo o que o supervisor fez no cofre. Então ele viu que havia também uma fechadura com combinação de 6 dígitos do lado de fora da porta. Naquele momento, David soube exatamente o que tinha que fazer. Ele tinha que dar um jeito de pegar a chave do cofre do superviso para abrir a porta de aço. Então ele teve uma ideia ousada. No dia seguinte, eles foram a uma festa. Durante a festa, prenderam o supervisor do banco. Então David fez com que sua companheira de equipe, Mary, se jogasse nele. Enquanto dançavam, Mary apalpava o corpo de seu parceiro. Ela
Uma pequena gota de tinta vermelha pingou no chão. Nesse momento, o imperador ficou furioso. Acontece que fofocar sobre segredos da corte era um crime grave que resultaria na morte de todos os 9 clãs. O artesão estava apavorado ao perceber que estava no lugar e na hora errada. O ministro, ao notar a presença extra, dirigiu um olhar rápido no seu encarregado e questionou. Eu disse para não deixar ninguém para trás. Por que há mais um? Por acaso esse homem é o surdo? O encarregado, compreendendo que o ministro falava por ele, explicou rapidamente que os funcionários ainda não estavam no lugar. Ele, como encarregado, seria o primeiro a ser punido. Então seguiu imediatamente as ordens do ministro, afirmando: Vossa Majestade, este artesão é surdo. Todos os outros já saíram. Ele é tão surdo que confunde trovão com aplausos. Apesar disso, o imperador ainda duvidava e decidiu testar se o artesão era realmente surdo. Então, ordenou que um gongo fosse tocado 3 vezes e ameaçou: se você não descer após 3 batidas, sua próxima parada será o paraíso, mas só de visita. O artesão permaneceu na prateleira congelado, como se não tivesse ouvido, reforçando a farsa do ministro e do encarregado. Mas o imperador, desconfiado, ordenou que o trouxessem à força. Ele foi vendado e teve o braço colocado sobre uma vara de bambu. O imperador ameaçou quebrar o braço do artesão. Ele se preparou para ser pego pela polícia, tirou completamente suas roupas para evitar danos durante a prisão. Seu plano era desafiar todo o sistema de justiça. O investigador descobre uma vasta coleção de livros jurídicos em sua casa e percebe que Nick tem estudado direito nos últimos 10 anos. Na sala de interrogatório, Jack desliga deliberadamente as câmeras de vigilância, esperando persuadir Nick a confessar o assassinato da vítima. No entanto, Nick estava preparado e suas respostas não revelaram nada. Frustrado, Jack se levanta e decide sair, mas Nick o impede e oferece um acordo. Ele exige um colchão de luxo e promete revelar tudo. Jack naturalmente recusa um pedido tão irracional, mas Nick simplesmente sorri. No dia seguinte, na casa de Jack, chega um DVD. A filha curiosa o coloca e imagens horríveis do assassinato são reproduzidas, aterrorizando a garotinha. Sua esposa rapidamente chama Jack em pânico. Furioso com a notícia, Jack descobre que o assassino usava uma máscara, tornando impossível saber sua identidade. Determinado a descobrir a verdade, Jack entrega relutantemente um colchão novinho e garante pessoalmente que seja instalado corretamente. Nick disse estar satisfeito com o acordo, mas quando chegam ao tribunal, se recusa a se declarar culpado. Armado com conhecimento jurídico autodidata e sua experiência em casos anteriores, este rapaz não sabia que era filho de um milionário. Ele ganhava a vida recolhendo lixo até de madrugada. Naquela noite, um carro de luxo invadiu a favela e parou bem em frente ao seu carrinho. Uma mulher desceu do carro e, sem se importar, vomitou em seu saco. Ele não quis incomodá-la, mas então o motorista saiu do carro, tirou toda a roupa e começou a pular nu em frente a todos. Ele não aguentou mais. Foi até lá, o tranquilizou e o colocou no carro. A mulher explicou que não tinha CNH e pediu ajuda. Ele não pensou 2 vezes e se ofereceu para dirigir. Já no carro, a mulher reclamou do cheiro de lixo dele e espirrou seu perfume várias vezes, mas o rapaz humilde não disse nada. Quando chegou na mansão, estava prestes a sair, mas a moça pediu ajuda para carregar o homem para dentro. Ele não teve escolha e a ajudou. A mulher tentou agradecer o favor, mas percebeu que o homem já havia desaparecido. Ele tinha ido para a cozinha beber água e acabou esbarrando na Ana, que era a dona da casa. Ela o encarou e perguntou quem ele era e o que estava fazendo em sua casa. Após esclarecer as coisas, a senhora decidiu recompensá-lo por sua ajuda. Mas o rapaz humilde disse que não fez aquilo pelo dinheiro, mas se lembrou do seu irmão que precisava de tratamento médico urgente. Então ele acabou aceitando. O que Ana não sabia era que esse rapaz na sua frente era seu filho mais velho, que estava desaparecido há anos. Durante o lançamento do primeiro Mustang, um garoto pobre abriu a porta do carro para dar uma olhada no interior e foi repreendido pelo vice-presidente, que o proibiu severamente de encostar no carro tão caro. Apesar do filho já ter se desculpado educadamente, o empresário não desistiu, indo até o pai do menino e pedindo para ele garantir que seu filho não estragasse a pintura do carro. A frase assustou o menino, que rapidamente afastou a mão. No entanto, o empresário não sabia quem era aquele homem. O pai apontou profissionalmente que, embora o carro parecesse bonito por fora para enganar os leigos, a mecânica dele era péssima, deixando o homem parado lá sem palavras, enquanto saíam. Este pai era Ken Miles, um lendário piloto de corridas amador que, após voltar da Segunda Guerra Mundial, abriu uma oficina de conserto e tunagem de carros. Sua personalidade forte não combinava com os clientes ricos que não entendiam de carros. Ele sempre falava sem rodeios que o problema não era o carro, mas a falta de habilidade para dirigir dos ricaços. Mesmo sendo um excelente mecânico, isso fazia com que a oficina sempre estivesse no vermelho. Um dia, enquanto estava em uma corrida com seu filho, a sua esposa recebeu. Este homem amarrou uma corda em si mesmo, então ignorou os avisos de sua família e pulou sem hesitação em direção ao prédio do outro lado da rua. Ele agarrou a barra de ferro do lado oposto, mas antes que pudesse segurar, ele caiu repentinamente. No último segundo, ele segurou na beira para se salvar. A situação era crítica. Os membros da família tentaram puxá-lo de volta, quase o derrubando. Logo se apressaram em afrouxar lentamente a corda. O homem conseguiu estabilizar seu corpo. Ele respirou fundo, então subiu até o telhado com toda a sua força. Vendo que o homem estava seguro, a família ficou aliviada, mas o homem não parou. Ele ainda tinha que subir até o terraço do prédio para poder salvar sua família. A sua amiga de infância lançou para ele um pano com giz dentro e um mosquetão. Então embrulhou o giz no lenço, jogou no chão e pisou algumas vezes. Depois, amarrou o giz em volta da cintura e prendeu a fivela de escalada. Ele pegou a barra de ferro do chão, gritou com toda a sua força e pulou em direção ao prédio a 10 metros de distância. Felizmente, o homem agarrou a coluna de pedra a tempo para não cair. Os membros da família à margem estavam apavorados, mas o homem sim não conseguiram ultrapassar o Ferrari. E pior ainda, logo foram ultrapassados pelo Mercedes que estava atrás do Lamborghini. Desesperado para ultrapassar o Ferrari, tentando fazer uma curva estreita, mas acabou batendo em uma plantação de milho enquanto olhava os Mercedes à distância, perdendo o campeonato. Esse fracasso afetou sua autoestima. Sua compreensiva esposa o consolou
consolou, encorajando-o a perseguir seus sonhos, dizendo que eles se tornariam realidade, só que ainda não havia encontrado a maneira de fazê-lo, e deu a ele a boa notícia de que estavam esperando um filho. Isso o motivou a seguir em frente. Desafiou a chuva em busca de investimento, foi ao banco e fez alguns contatos. Pouco tempo depois, conseguiram um pequeno empréstimo. Assim, chuva ou sol, dia e noite, começaram a construir a máquina. Projetaram o trator para ser menor, mas mais potente, para reduzir os custos de combustível. Adotaram também o design de duplo combustível, gasolina e diesel. Gastaram todas as economias, compraram um trator de segunda mão e o reconstruíram, retirando a carcaça e instalando o motor modificado. Sem dinheiro para comprar equipamentos, tiveram que dobrar os acessórios à mão, martelaram a chapa plana e montaram cuidadosamente as peças. Mas, justo quando o trabalho estava prestes a terminar, o Lamborghini sofreu um terrível golpe. Este é o funeral de um bilionário, mas seus filhos não mostram tristeza em seus rostos e reclamam da chuva. O filho mais velho derrama as cinzas de seu pai e de repente há um barulho alto que derruba as cinzas. Acontece que o neto chegou para assistir ao funeral. Ele sai do carro usando óculos de sol, segurando um cigarro e é seguido por seus amigos. Quando sua mãe o vê, o repreende por estar atrasado, mas ele não se importa. Após o funeral, os filhos se reúnem alegremente e trazem seus próprios times de advogados para dividir a herança do pai. Inesperadamente, quando o advogado lê o testamento, eles não recebem um centavo. O filho mais velho perde a paciência e a segunda filha sai irritada. O neto está excluído da partilha da herança porque ele tem uma relação tensa com seu avô devido a rumores de que ele causou a morte precoce do seu pai. Ele nunca esperou receber qualquer herança, então se prepara para sair quando vê que todos os outros se foram. No entanto, neste momento, o advogado o impede e diz que o avô deixou um vídeo para ele. Irritado, ele senta e coloca os pés na mesa. O avô lhe diz no vídeo: "É tudo culpa minha. Eu tratei mal os assuntos da família. Sinto muito por você. Para compensar, estou te dando um super presente. São 6 presentes e cada um é melhor que o anterior, mas você deve completar as tarefas antes de recebê-los. Você não pode desistir no meio do caminho ou então não receberá." Depois de perder tudo, o neto do bilionário só consegue dormir perto da piscina, mas logo é expulso pela empregada usando uma escova de privada. Então ele começa a dormir em um banco de par. Um homem sem teto o encara. Ele estava deitado no seu banco. O homem sem teto sugere jogar uma moeda para decidir de quem seria o banco, mas quando eles colocam a mão no bolso, não encontram nada. Neste momento, uma menininha que estava observando lhes empresta uma moeda. Jason a joga no ar e o homem sem teto a pega e foge. Jason fica sem reação. Na manhã seguinte, Jason vê o homem sem teto tentando roubar comida e sente que deve fazer alguma coisa. Jason então o repreende. O sem teto tenta então recuperar o banco, mas rapidamente percebe que isso não acontecerá. Como agradecimento, a mãe e a filha convidam Jason para um piquenique com elas. Depois de ouvirem sobre a situação de Jason, a menininha decide ajudá-lo a passar no teste. Eles vão ao escritório do advogado e a menininha afirma ser uma velha amiga de Jason, mas o advogado não acredita e pergunta se ele não ofereceu nada em troca pela amizade. A menininha responde de forma inteligente. Olha pra ele, acha que ele pode ter alguma coisa para oferecer? Após passar no teste, o advogado entrega a Jason um envelope. Animado, Jason o pega e abre no elevador. No entanto, há apenas $1.600 no envelope, que acaba sendo o dinheiro que ele ganhou trabalhando na fazenda. Para compensar, estou te dando um super presente. São 6 presentes e cada um é melhor que o anterior, mas você deve completar as tarefas antes de recebê-los. Você não pode desistir no meio do caminho ou então não receberá nada. O mordomo entrega a Jason uma passagem de avião para o campo ao ouvir que ele precisa completar tarefas. Jason está prestes a desistir, mas quando volta para casa, conta à namorada sobre isso e ela o encoraja, dizendo que ele pode ganhar muito dinheiro. Jason pensa: quem não gostaria de ter dinheiro tão cedo na vida? Na manhã seguinte, ele vai para o aeroporto. Seguindo as instruções, desce do avião e lá está o amigo do vovô, Nick, que o pega e o leva para uma fazenda. No dia seguinte, Jason se recusa a sair da cama, mas Nick dá um jeito de acordá-lo. Logo, Nick leva Jason para a fazenda e diz para ele fazer uma cerca que lhe dará $1 por cada estaca que colocar. Depois que Nick se afasta, Jason escolhe deitar-se no chão. Nick o ignora. Todos os dias, Nick o leva para a fazenda pontualmente. E Jason gradualmente percebe que este é seu teste. Ele não será capaz de sair de ali se não o fizer. Ele começa a bater nas estacas, mas elas acabam tortas. Quando Nick vê isso, derruba todas as estacas puxando-as com a caminhonete. Então diz a Jason para recomeçar e fazer as coisas com calma. Jason coloca as estacas retas e ficou chocado porque ele também queria escapar, mas sabia que não conseguiria atender às demandas físicas. Então perguntou a Mike o que poderia obter com isso. Afinal, levar as ferramentas sem serem descobertos pela polícia poderia ter sérias consequências. David teve que pesar os prós e contras. Mike disse que era responsável pela despensa e poderia lhe dar comida. Na situação atual de David, comer e beber bem era o que ele queria. Então os dois chegaram a um acordo rápido. Pouco tempo depois, David disse a Mike que tinha as ferramentas. Ele disse para estar pronto para entregá-las. Durante a refeição, Mike usou uma bandeja de comida para esconder sua identidade. Quando David pegou a bandeja, ele entregou a ferramenta a Mike debaixo dela. Mike escondeu imediatamente a ferramenta nas calças. Sua pequena encenação passou despercebida pelos outros. Nesse momento, a atenção do guarda estava dentro do refeitório. Mike não queria perder essa oportunidade. Ele se dirige para a porta dos fundos da cozinha, cauteloso. Havia uma cerca de arame farpado. Quando não havia ninguém por perto, Mike tirou suas ferramentas. Ele usou o arame farpado como teste. Usou toda a sua força, mas o arame permaneceu ileso. O teste foi um fracasso, mas Mike não desistiu da fuga. Ele viu um cano de cobre descartado na cozinha dos fundos. Mike, que era bom em matemática e ciências, tinha outra ideia. O chefe de polícia se trancou dentro da prisão, jogou fora as chaves e virou-se para olhar para a tela grande na
na parede, onde um corpo com um traje de proteção estava deitado, era sua esposa, Anna. Nesse momento, o vice-chefe de polícia entrou apressadamente e tentou convencê-lo a não fazer besteira. Mas Nick, com uma expressão determinada, disse: "Eu quero sair." Mal sabia ele que, por causa dessa declaração, Nick seria condenado à morte. Aconteceu que nesta cidade subterrânea havia uma regra muito rigorosa de que ninguém podia dizer "eu quero sair". Caso contrário, seriam expulsos para a superfície e morreriam em um mundo cheio de gás venenoso, sendo assistido por todos. No entanto, Anna e seu amigo George descobriram um vídeo escondido em um disco rígido de computador, mostrando que o mundo exterior estava realmente livre de gás tóxico, cheio de canto de pássaros, fragrância e vida exuberante. Para provar tudo isso, Anna arriscou-se e gritou: "Eu quero sair!" na frente de uma multidão. Apesar de ser o chefe de polícia, Nick só podia suportar a dor e expulsou pessoalmente sua esposa para a superfície. Ele esperava de todo o coração que tudo o que Anna descobrira fosse verdadeiro. No entanto, diante de todos os espectadores, Anna foi finalmente morta pelo gás venenoso. George testemunhou a morte de sua amiga e secretamente resolveu descobrir a verdade. A nave espacial apresentou mau funcionamento e pousou em um planeta estranho. Quando os astronautas abriram a escotilha, ficaram atordoados com o que viram. Em um planeta a 6 bilhões de quilômetros da Terra, a paisagem é exatamente igual à da Terra. A primeira coisa que chamou a atenção foi um cachorro. Estranhamente, o cachorro não se mexia. Os astronautas se perguntaram se tinham voltado no tempo, porque as árvores aqui são exatamente iguais às da Terra. Tinha também um trator antigo que era usado na Terra há 200 anos. Então o capitão percebe que há 2 sóis no céu. Isso significa que ele e sua equipe não viajaram no tempo e estavam em um planeta muito semelhante à Terra. Então, os 3 entraram na fazenda e encontraram um fazendeiro de costas para eles. O capitão o cumprimentou, mas ele olhou fixamente para o horizonte e não se moveu. Era uma visão assustadora e fazia com que se sentissem desconfortáveis. Eles deixaram o local às pressas. Os 3 encontraram um pescador na ponte. A equipe correu animada em direção a ele e perguntou quantos peixes ele havia pescado, mas o homem não respondeu. Quando a equipe pôs as mãos em seus ombros, o homem caiu no chão. De repente, ouviram o som de tambores ao longe, e quando os 3 chegaram à fonte do som, a música vinha de um alto-falante. Parecia que uma cerimônia de boas-vindas estava acontecendo. Alguém sacaneou este ser. Ele costumava ser o pugilista mais procurado do mundo. Sua casa estava repleta de troféus, mas agora ele está em casa como se fosse um pedaço de lixo. Como não aparece nas notícias há muito tempo, os repórteres dizem que ele está na prisão. Isso deixou o rei cervo furioso. Ele apagou seus cigarros, largou a cerveja, colocou suas luvas. Ele chutou a porta com um chute voador. Em seguida, acelerou e agarrou a barra com força, mas ele não se exercita há muito tempo. Ele nem conseguia fazer uma barra fixa. O rei cervo estava furioso. Ele pegou halteres de 2 quilos e estimulou seus músculos loucamente. Em seguida, pegou a corda de ferro e malhou os músculos do braço como um louco, mas ele não conseguia mover a pedra pesada com toda a sua força. O primeiro dia terminou em fracasso. Na manhã seguinte, às 6 horas, ele tomou o suco. Então ele começou mais um dia de exercícios. Ele pulou na alavanca. Hoje ele era muito mais forte do que ontem. Até um halter de 50 quilos é fácil de levantar. Diante da pedra pesada, o rei cervo finalmente consegue puxá-la e dar uma volta. Após o treino, o rei cervo não se esqueceu de tomar um banho de água termal. Dessa forma, o ciclo se repete. O rei cervo está ficando cada vez mais disciplinado no trabalho árduo dia a dia. Não importa como esteja o tempo, nada o impede. Uma mulher foi até a janela às 3 da manhã apenas para descobrir que o céu lá fora estava brilhante como se fosse de dia. Ela pensou que estava acordada e alucinando e abriu as cortinas. Mas, enquanto a mulher olhava pela janela, apareceu no céu de repente uma estranha luz branca. A mulher não conseguia abrir os olhos. Antes que ela pudesse reagir ao que estava acontecendo, a janela instantaneamente voltou ao normal. A mulher ficou perplexa e pensou que fosse a aurora boreal. Então voltou a dormir sem dar muita importância. Mal sabia ela que essa luz seria o início do seu desespero. Na manhã seguinte, a mulher e seu namorado iriam experimentar o café da manhã islandês. Mas assim que saíram do hotel, perceberam que algo estava errado porque não havia carros nem pedestres nas largas ruas. O que está acontecendo? As pessoas não saem durante o dia na Islândia? Então, eles vagaram com expressões confusas. Mas, depois de caminhar por meio minuto, não viram ninguém. Até a praça, que normalmente está cheia de pessoas, estava vazia. Os 2 entraram em pânico e correram para uma loja de conveniência aberta para pedir informações. Mas depois de olhar ao redor, perceberam que não havia caixa registradora. Ao perceber que algo estava errado, começaram a bater em portas, mas não obtiveram nenhuma resposta. Uma sensação inexplicável de medo os dominou, como se fossem os únicos restantes. Há uma exigência estranha nesta prisão. Todos os presos estão proibidos de usar sapatos, e os guardas, sem exceção, usam botas grossas aislantes. Se os presos não obedecerem, os guardas ativarão um choque elétrico no chão. Esse tipo de punição não causa ferimentos, mas sim uma dor paralisante. Isto permite controlar quase 5.000 presos com somente alguns agentes penitenciários, reduzindo assim a folha de pagamento do império. Este lugar é chamado de Narquina e funciona como uma fábrica exploradora. Muitas pessoas inocentes foram condenadas arbitrariamente e trazidas para trabalhar em horríveis turnos de 12 horas. Essas horas brutais de trabalho fizeram com que muitos presos se jogassem no chão de madrugada para acabar com suas vidas. Mas Andor não estava disposto a ficar preso. Quando terminou seu turno, ficou de olho na movimentação dos guardas fora da oficina. Após a ronda dos guardas, ele pediu 1 minuto para ir ao banheiro, lá viu uma tampa quebrada na parede e a retirou. Depois, com um pedaço de aço roubado da oficina, tentou serrar o cano da água. Logo tocou o alarme e avisaram a chegada do substituto do cara que morreu na noite anterior. Ele se apressou para esconder tudo e saiu correndo do banheiro para ficar na fila. Ele e seu companheiro ficaram próximos ao elevador para observar melhor. Eles descobriram que
que os venenos. George testemunhou a morte de sua amiga e secretamente resolveu descobrir a verdade, mas não muito depois, ele foi cruelmente assassinado também. Nick sentiu a conspiração por trás de tudo e procurou a namorada de George para investigar as pistas. Julie mostrou a ele uma nota deixada por seu namorado que dizia: "A verdade está escondida no lugar onde costumamos ir em encontros." Diante da confusão de Nick, Julie não explicou muito, mas o levou ao nível mais baixo. No final do corredor, havia um sinal de aviso que dizia: "Não avance." Nick estava hesitando, Julie moveu o sinal, revelando uma brecha na parede. Os dois passaram pela abertura para o outro lado do corredor e encontraram um buraco não muito longe. Julie habilmente conduziu Nick até o buraco e, ao chegar ao destino, ela ligou imediatamente a energia, deixando Nick espantado com o que ele viu: uma enorme escavadeira subterrânea. Parecia que, após a escavação da cidade subterrânea, os trabalhadores não conseguiram removê-la, então a selaram com 9 metros de concreto e construíram a cidade subterrânea de 144 andares em cima. George havia descoberto o projeto da cidade subterrânea no disco rígido, o que lhes permitiu encontrar este lugar e ter encontros ali. Aqui, os dois começaram a procurar cuidadosamente por pistas. Depois de um momento, Julie realmente descobriu uma linha. O dono, ao ver o progresso, percebeu que ganharia muito dinheiro, então decidiu organizar um show com a nova atração. O dia do espetáculo chegou e o aquário estava lotado. As crianças estavam animadas para ver as orcas e batiam no vidro, perturbando o sistema sensorial das ossos. O público aguardava ansiosamente o espetáculo. Não foi até depois que começou o show que o menino percebeu que sua amiga não estava bem. A orca não seguia os seus comandos. Mesmo que tentasse acalmá-la, a orca não cooperava. Ela estava muito incomodada. O público perdeu a paciência e começou a vaiar. O menino estava arrasado e saiu triste do palco. As crianças batiam no vidro cada vez mais forte. Isso torturava a orca, que ficou furiosa e bateu a cabeça no vidro. As pessoas ficaram em pânico e correram. O proprietário se aproximou para verificar. Ele não ficou irritado e olhou para o vidro quebrado com um sorriso no rosto. Sabia que era a desculpa perfeita. Naquela noite, o menino não conseguia dormir, então voltou ao aquário e a orca veio até ele. O menino tinha vindo se despedir da orca. Ele ia deixar a cidade para encontrar sua verdadeira mãe. Então foi embora triste, subiu as escadas e, quando olhou para o mar, viu um grupo de orcas não muito longe dali. Era a família da orca e estava esperando por ela. Mas naquele momento, uma faísca brilhante vindo da piscina chamou a atenção do menino. Este trabalhador derrubou acidentalmente uns tijolos do topo do prédio. A garota que fazia as entregas viu a cena e correu para salvar o homem que estava distraído ao telefone. Os tijolos atingiram sua cabeça. Ela estava usando capacete e não ficou gravemente ferida. Mal sabia ela que o homem que ela salvou era um multibilionário e ela estava prestes a mudar de vida para sempre. Ela foi até o homem e perguntou se ele estava ferido, mas o homem olhou para ela com uma expressão de surpresa. Resulta que a menina era exatamente igual à sua irmã mais nova. Ela viu o olhar estranho do homem e achou que estava em choque pelo que acabara de acontecer. O homem, preocupado, perguntou se ela queria ir ao hospital, mas a garota disse que praticava Kung Fu e que poderia quebrar pedras com a cabeça com facilidade. O homem pegou seu cartão de visita, deu a ela e disse que qualquer coisa que precisar no futuro era só ligar para ele. A garota então saiu correndo para continuar fazendo suas entregas de comida. Nesse momento, o homem ligou para a sua irmã e contou a ela sobre o estranho incidente, mas Ana não acreditou no irmão. Ela brincou dizendo: "Então eu tenho uma irmã gêmea perdida?" Depois de desligar o telefone, ela foi para o aeroporto para conhecer seu noivo, Jack, que estava de volta. Ele era o único herdeiro do homem mais rico da Coreia. Ela tinha comprado umas lindas flores para ele como um gesto de boas-vindas. Ele sobre a porta de metal e gritou o nome de Rafael com todas suas forças. Eles foram jogados para fora da delegacia e ficaram lá impotentes. O que eles não perceberam foi que Rafael não estava ali. Fred o levou para uma rua deserta e fez com que seus homens colocassem um saco nele e o jogassem no banco de trás. Eles dirigirão o carro pela rua vazia, balançando de um lado para o outro como uma cobra. O corpo de Rafael batia no interior do carro. Quando o carro da polícia parou, ele já estava sangrando pelo impacto. Foi então que Fred perguntou ao de novo sobre a carteira. Diante dessa pergunta, ele escolheu permanecer em silêncio. Ao lado de Fred, seus homens o levaram embora. Desta vez, colocaram Rafael no porta-malas e iniciaram uma tortura que durou 1 hora. Quando os policiais abriram novamente o porta-malas, ele estava fraco e morrendo. Fred se aproximou e disse-lhe que o dono da carteira, José, tinha sido torturado até a morte. Se Rafael não contasse a verdade, teria que seguir os passos de José, mas ele sabia em seu coração que se contasse o que aconteceu com a carteira, ambos os seus amigos seriam implicados. Fred perdeu a paciência e mandou seus homens cuidarem dele enquanto ele entrava no carro e ia embora. Os policiais ergueram suas pistolas, mas no momento seguinte atiraram no terreno vago ao lado dele. Eles não suportaram matar um garoto de 14 anos, então Rafael teve a sorte de sobreviver. Este é o primeiro Lamborghini do mundo. Sim, é um trator. O jovem Lamborghini voltou para casa após o final da Segunda Guerra Mundial. O pai estava feliz por ver seu filho voltar da guerra inteiro, queria que ele ficasse em casa e trabalhasse na terra. Em vez disso, ele foi para a cidade fundar uma empresa de tratores. Seu pai disse para não se apressar que ele era apenas um fazendeiro, mas ele disse ao pai que queria melhorar a vida de todos os agricultores, fazer tratores menores e mais baratos para que todos pudessem comprá-los. Ele queria que o mundo ganhasse dinheiro, então foi para a cidade com sua esposa e amigos. Para arrecadar o capital inicial, inscreveram-se em uma corrida de carros tuning. Ao ver um Ferrari no pódio, exclamou
sobre os carros da corrida. Havia Mercedes modificados e Ferraris de primeira geração, mas ele não tinha dinheiro. Usou um Fiat de segunda mão que havia sido modificado, mas para conseguir o dinheiro, tiveram que pisar fundo no acelerador e ainda assim não conseguiram ultrapassar o Ferrari. E pior ainda, logo foram ultrapassados pelo Mercedes que estava atrás do Lamborghini. Desesperado para ultrapassar o Ferrari, tentando fazer uma curva estreita, mas acabou batendo em uma plantação de milho enquanto olhava os Mercedes à distância, perdendo o campeonato. Esse fracasso afetou sua autoestima. Sua compreensiva esposa o consolou, encorajando-o a perseguir seus sonhos, dizendo que a garota percebeu que não importava quão boas fossem suas notas, isso não mudaria nada. O dinheiro era a coisa mais importante, então imediatamente tirou o uniforme escolar e o jogou no lixo. Ela jurou que não seria como as pessoas comuns que precisavam andar de transporte público todos os dias. Ela queria dirigir um carro de luxo e ser admirada. E o primeiro passo era mudar sua aparência. Para economizar dinheiro para a cirurgia plástica, ela trabalhava todos os dias como faxineira na casa de um homem rico. Um dia, enquanto limpava, encontrou a casa de seu empregador coberta de sangue. Ela soube imediatamente o que havia acontecido. Ana tentou sair, mas seu empregador a agarrou. Ela sabia que não podia simplesmente fugir. Então, ela reuniu coragem para pedir 10 vezes o seu salário. O empregador não esperava que ela fizesse tal pedido. Não só ele deu a ela 10 vezes o salário, mas também fez um acordo com ela. Sempre que houvesse uma cena daquelas, Ana era chamada para limpar. Ana limpou a cena com medo e nojo. Logo, ela juntou o dinheiro. Uma manhã cedo, ela pegou o dinheiro e se preparou para ir ao hospital. Mas no caminho, ela encontrou Jim, o cara mau do lado de fora. Jim estava muito bêbado. Ele tinha uma faca na mão. Ana queria contorná-lo, mas Jim agarrou sua bolsa. Ele ficou surpreso ao ver todo aquele dinheiro e empurrou Ana no chão. A faca no chão deu coragem a ela. Ela pegou a faca e saiu correndo do banheiro para ficar na fila. Ele e seu companheiro ficaram próximos ao elevador para observar melhor. Eles descobriram que os guardas que escoltavam os recém-chegados não usavam as botas aislantes. Também, quando o recém-chegado tocou a grade, não levou choque. Isso significa que o elevador não está eletrificado. Basta parar o elevador ao escoltar o recém-chegado e pegar a arma do cinto do guarda. Esta era a única chance que eles tinham para escapar. O Andor tinha só mais uma questão sem resposta. Ele sabia que o número de guardas era pequeno, mas não sabia a quantidade exata de guardas em cada andar. No final do turno, o intérprete de linguagem de sinais da oficina parecia em pânico. Os internos da oficina do outro lado da ponte mandam uma mensagem. Parece que algo aconteceu no primeiro andar. De repente, o velho começou a ter dificuldade para respirar. Logo, todos os pisos ficaram sem energia. Em poucos segundos, tudo voltou ao normal. A energia havia sido temporariamente transferida para o primeiro andar. Alguns detentos diziam que as 100 pessoas que estavam no primeiro andar foram eletrocutadas até a morte. O chefe dos internos foi rápido em repreender os disruptores. Então, o chefe disse que o método de comunicação por linguagem de sinais não era confiável e não podiam especular sem evidências concretas. Mas no dia seguinte, uma notícia terrível chocou toda a prisão. Este prisioneiro percebeu que a argamassa na parede interna de sua cela estava estragada e era fácil de tirar. Ele imediatamente pensou em uma maneira de escapar. As janelas nas aberturas eram de metal, então ele removeu um pedaço de metal com as mãos e fez uma ferramenta de escavação simples. Com essa ferramenta prática, ele conseguiu cavar a parede muito rápido. Mas surgiu um novo problema. Os guardas inspecionam a cela todos os dias. Como ele poderia encobrir essas marcas de escavação para evitar ser descoberto pelos guardas? A ideia do homem veio quando ele pegou seus suprimentos diários. Ele misturou pasta de dente e talco em uma certa proporção para fazer uma argamassa pegajosa e depois a passou nas paredes. Mas a diferença de cor era tão óbvia que se podia perceber e não serviria. Ele limpou a argamassa. Ele tinha que resolver o problema da diferença de cor antes de prosseguir para a próxima etapa de seu plano. Ele percebeu que seus companheiros de cela usavam doces coloridos como fichas em seus jogos de pôquer. A cor dos doces poderia resolver o problema. O homem afirmou gostar de doces azuis e verdes. Então ele começou a colecioná-los em grande quantidade. Ele colocou os doces azuis e verdes em um saco plástico e adicionou argamassa e a derreteu com água quente. Teve sucesso em fazer uma argamassa. O guarda, sem entender, a expulsou do bar. Deu as costas e entrou. Maria ficou muito feliz. Pensou que as pessoas poderiam vê-la novamente. Então ela se aproximou de uma moça e puxou conversa, mas continuava sendo invisível. Quando Maria chegou em casa, ela acidentalmente viu uma revista em sua mesa. Foi quando ela ficou surpresa ao descobrir que o segurança que ela conheceu esta noite era um boxeador famoso chamado Sean. Ele tinha uma linda namorada famosa. Depois que sua traição foi exposta em uma revista, a namorada dele o abandonou. Emocionalmente perturbado, a capacidade de luta de Sean despencou. Ele perdeu uma luta após a outra e acabou como segurança de bar. Coincidentemente, foi Maria quem tirou a foto que expôs Sean. Maria se sentiu tão culpada que se aproximou de Sean novamente. Ela disse que poderia usar seus poderes para ajudá-lo a voltar ao ringue, mas Sean não acreditava que ela pudesse ser invisível. Então Maria foi para o meio da rua